Graça e a paz de Jesus. Bom dia a todos vocês. Privilégio poder estar aqui falando com vocês de um tema muito especial. E hoje já é um dia de festa, porque a gente tem alcançado uma meta muito importante, que é poder abençoar muitas famílias, que a gente conseguiu não só alcançar aquela quantidade que a gente queria de cestas natalinas, desse amor que se doa, como a gente conseguiu superar isso. E a gente louva a Deus por essas famílias que estão sendo ajudadas, e é o mínimo que a gente pode fazer diante do que Deus talvez tenha dado a gente com abundância, e a gente louva a Deus por isso, trazer esperança. Nosso tema é justamente nessa base de trazer esperança, esperançar. E eu queria talvez, se ainda você já tem aprendido muito esses domingos sobre esse tema, aprofundar mais ainda e trazer uma perspectiva diferente, tá certo? Vou tentar ver se o microfone agora ou outro vai funcionar aqui, rapidinho. Som, pronto. Pronto, gente. Alguém já foi pego aqui de surpresa em casa? Como assim, né? Uma visita apareceu em cima da hora. Ou então, já isso acontece às vezes na vida do pastor, por exemplo, né? Pastor, estou precisando falar com o senhor. E eu que tenho filha hoje, a minha filha gosta de bagunçar bastante a casa. Ela gosta de deixar os brinquedos lá, a gente está em casa, às vezes não lavou o prato na hora certa. Então a gente corre para deixar a casa em 5 minutos, bem arrumada para receber alguém com muito carinho e atenção. Então ainda dá para dar um jeitinho quando você vai receber um familiar, um amigo, que diz assim: ó, estou aqui na tua portaria, posso subir? Ou então, estou aqui chegando, eu que sou de Recife, tenho amigos de Carpina, dei uma passadinha aqui em Recife, tu está em casa? Estou. Então ainda dá para ajeitar. Mas imagina o que a gente vai ler agora. Eu quero convidar você a ler comigo o texto que está em Lucas capítulo 12, você pode acompanhar, provavelmente vai estar aí com você, também no YouTube. Lucas capítulo 12, do 35 ao 48. Do 35 ao 48. Lucas 12, do 35 ao 48. Que diz assim a palavra do Senhor: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que isso tem a ver com esperança ou esperançar? Tudo a ver.
Esperança é uma palavra que pouco tem na Bíblia. Tem uma ou outra vez. Mas se você parar para pensar, a palavra esperança tem a ver com vigiar. Para pensar um pouquinho nesse radical, esperança. Esperar com confiança. Até Paulo, quando escreve sobre o amor, 1 Coríntios 13, ele fala que o que sobrar, o que vai restar, o que é mais importante, é a fé, a esperança e o amor. Desses, apenas o amor vai permanecer. Afinal, na nova vida que Deus tem para a gente, no fim dos tempos, a fé já não será necessária, nem a esperança, porque a gente vai abraçar a esperança, vai conviver com ela. Então, não precisa esperar o que a gente já viu. Esperar com confiança. Então, Jesus não usa tanto a palavra esperança. Eu queria que você pensasse um pouquinho mais comigo, raciocinasse antes de a gente entrar nesse texto, para você entender por que vigiar ou administrar tem tanto a ver com esperança ou esperançar. Porque preste atenção comigo. Esperança, esperar com confiança é a atitude de alguém que vive com convicção, com certeza. Está esperando com confiança ou está esperando com convicção. Age de acordo com a consciência da certeza de que aquilo vai acontecer. Logo, alguém que vigia, alguém que administra algo de uma maneira concreta, com convicção, é alguém que tem esperança. E esperançar não é só um sentimento de, ok, eu estou esperando com confiança. É alguém que não só espera com confiança, mas remete isso, faz isso ser algo plural na vida de outras pessoas, contagia outras pessoas, compartilha com outras pessoas. Pense um pouquinho mais comigo. Esperança, para muitos de nós, é um sentimento folclórico, é um sentimento de boas energias, vai dar tudo certo, tem uma esperança que 2020 vai ser lindo, acho que muita gente teve essa esperança, e se sentiu frustrado. Muitas outras pessoas tinham a esperança de que 2020 seria incrível, e não teve sua esperança frustrada, porque sua esperança continuamente estava em Jesus. Logo, era uma esperança convicta, esperar com confiança. Então, a circunstância não mudou, a realidade. Por isso que eu quero trazer você novamente a entender que vigiar é um sinônimo de esperançar. Administrar de maneira fiel e prudente é a mesma coisa de ter esperança. Logo, esperança não é um sentimento vago. Vai dar tudo certo, talvez dê certo, mas estou tendo uma vida coerente com o meu sentimento, uma vida coerente com a minha fé, uma vida coerente com o que eu acredito. Isso é esperança. E quando eu trago isso para outras pessoas, quando eu vivo de tal maneira que eu contagio outras pessoas, isso é esperançar. Ok? Diante disso, eu quero trazer para você uma pergunta diante do esperançar, baseado no texto que a gente estudou, que é muito intenso, é muito forte, é muita coisa para a gente aprender, mas eu vou ter que destrinchar algumas questões. Como Deus nos encontrará? Como Deus vai nos encontrar? Com esperança, vigiando, administrando. E eu botei logo essa cara de muito sorriso aqui, de muita alegria, porque o texto, ele fala algo muito interessante de surpresa, de alegria e de surpresa de tristeza. É bom a gente contextualizar aqui que esse texto está sendo escrito para judeus do primeiro século. E Pedro vai fazer uma pergunta no meio do texto que vai deixar a gente meio sem entender, mas se a gente colocar ele dentro de um contexto, a gente vai entender. Jesus está falando sobre vários aspectos que a gente não tem tanta certeza da totalidade, mas tem estudiosos que falam assim, Jesus está falando sobre o fim do tempo, a volta dele? Provavelmente sim. Sobre a volta de Jesus para esse mundo e ele restaurar esse reino. Mas esse texto também pode ser o encontro com Jesus quando a gente morre.
se encontrar com Ele. Em um contexto mais geral, estudiosos falam que Jesus também estava falando de uma consequência que os judeus teriam, e eles não sabiam, há pouco tempo mais à frente. Esse texto não só acontece aqui em Lucas, mas acontece em Mateus, e acontece em outros evangelhos. E Jesus está alertando do ai judeus, ai de vocês que não estão percebendo, quando eu chegar como ladrão, ou quando a justiça chegar, o que vai acontecer com vocês? A história conta que em 70 depois de Cristo, houve uma guerra entre a Judeia e Roma. E foi um dia muito difícil, muito terrível. E muitos falam que tem muito a ver, repercussão com um dos pontos do que Jesus falou aqui. Mas a gente vê que a linguagem de Jesus também tem a ver com o futuro para além dessa era presente. Tem a ver com a era vindoura, a era que Ele vai trazer o seu reino de fato. Então, trazendo para um contexto mais geral, isso tem muito a ver com a era que Jesus vai trazer, uma era de justiça, de paz, de vida, mas que Ele também vai restaurar esse mundo tirando o que não é bom, o que é pecado, o que é mal, como também esse texto pode ter muito a ver quando eu encontrar com Jesus, mesmo que não seja na volta dele, mas quando eu morrer, quando você morrer. Então, olhando nesse texto de uma maneira mais generalista, vamos dizer assim, não só judaica, a gente pode falar desses dois aspectos, a volta de Jesus ou quando eu e você morrermos. E a primeira coisa que a gente tem que, vamos dizer assim, prestar atenção é que a gente tem que ser encontrado pronto, preparado, vigiando. Gente, a Bíblia diz que quando Jesus volta, quando a gente se encontra com Ele, logo aqui no verso 35, por exemplo, a gente está pronto para servir, está com a lâmpada acesa, ou está conservada acesa nossas candeias, estamos esperando. Interessante que a gente está esperando esse que está voltando do banquete do casamento, então ele está no banquete do casamento e agora ele vem para estar com a gente também nesse banquete agora. E eu quero trazer uma coisa muito especial para vocês. O verso 36 fala que ele vai bater e imediatamente a gente abre a porta. Então é uma coisa muito forte de como a gente está pronto de fato. A gente tem uma espera. Então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês tem a ver com essa marca da esperança. De não ser surpreendido, mas estar de fato vigilante, preparado, vigiando. É não ter uma opção, de ser surpreso, mas viver assim. Então, o que é esperança? Trazendo mais uma vez uma coisa que eu falei, não quero ser redundante aqui. Esperança não é um talvez, mas é uma certeza. A gente sabe que não existe uma vida talvez com Jesus, mas ela é certeza. Eu quero dar um exemplo prático disso. Jesus disse para a gente que a vida dele é uma vida de amor. O céu, o mundo que Jesus vai implantar aqui, é um mundo de amor. Logo, estar pronto nesse mundo aqui é saber que se o mundo de Deus é um mundo de amor e se Ele é o próprio amor, estar pronto é viver em amor. É não ser surpreendido por esse que chega. Quando ele chega, eu sou uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa intolerante. Eu sou uma pessoa sem um pingo de paz. Mas eu vivo com esse reino. Isso não significa que a gente não tem tropeços, mas que a gente tem arrependimento, porque a vida do reino é uma vida de arrependimento e entrar em conformidade com o dono da casa. Então é uma vida de paz, de amor, de longanimidade, benignidade, fidelidade. Então viver de esperança é viver entendendo que a vida é assim. Então eu vivo já, não é num talvez devo amar, talvez devo ser pacífico. Não, eu sou pacífico, eu tenho amor, porque a vida é assim, isso não é uma opção. E como é esperançar, não é uma coisa que eu sou uma pessoa que gosta de amor, não, eu vivo em amor, eu dou amor, eu dou paz, eu trago esperança, não é algo contido. A gente está numa sociedade extremamente individualista, e ficou muito mais evidente agora, quem já gostava de se isolar, e quem já era individualista, a pandemia demonstrou, quem já gostava da sua casa. Só que está ficando às vezes assim, sufocante, mas tem gente que não fazia questão de ter relacionamento.
Isso mostrou uma rachadura na nossa sociedade. Só que a vida de Jesus, ela é plural, ela é Pai, Filho e Espírito Santo, e esse DNA está na gente. Isso é esperança. Segunda coisa muito importante, é que a gente tem uma intensa expectativa quando for encontrado. No verso 40, eu queria que você lesse aqui um ponto interessante. Não só a gente vai ser encontrado preparado, vigiando, mas estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora que vocês não esperam. Mas olha, existe expectativa. A gente não está esperando, mas não vai ser surpreendido. Eu queria só dar um back aí, né, dar um retrocesso rapidinho, para dizer uma coisa que eu não falei aqui no verso lindo, no verso 37. Felizes os servos que o Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Esse é um ponto muito, assim, vamos dizer assim, emblemático da vida de alguém que vigia, que vive de esperança. Serviço. E o que é lindo é que quando Jesus volta, a linguagem que está aqui é que quem vai se vestir para servir a gente, isso se repete nos evangelhos, quem vai se vestir para servir a gente é Jesus. Isso, no mínimo, para mim é constrangedor. Você ouvir que Jesus vai servir você. Porque eu sei que eu tenho que servir muito a Jesus e eu sou capenga, cheio de problemas, cheio de erros. Mas ouvir como Jesus fala que aquele que falar publicamente que Ele é o Senhor, não se envergonhar, Ele, diante dos anjos, vai dizer, esse é meu filho, Ele me pertence, eu amo. E aqui está dizendo que Jesus vai vestir a roupa de servo para servir os que o servem. Isso é forte, sabe por quê? Muitos de nós queremos vestir a roupa do chefe, enquanto o chefe está vestindo a roupa do servo. A gente perde a noção do que é viver preparado, cheio de esperança. Na volta do Senhor, Ele tem vindo para servir a gente, trazendo um banquete de casamento, e a gente se perde no nosso chamado. A gente não está vivendo uma vida de serviço, de compartilhar. E isso tem tudo a ver com o segundo ponto, que é da intensa expectativa, porque a gente está esperando algo, a gente não é surpreendido. Não importa se Jesus vem amanhã ou daqui a 1000 anos. Sabe por que eu não vou ser surpreso? Porque eu quero que Ele venha. Eu amo. Não existe opção, como eu falei. Perguntaram a John Stott, um grande pastor anglicano, escreveu muitos livros, já me influenciou muito sua leitura. Ele veio em 1989 aqui no Brasil, pastor Ricardo Barbosa que falou isso. E o pessoal fazia muitas perguntas a ele, teve um papo íntimo com ele. E aí o pessoal queria fazer a pergunta-chave, né? Como é que você tem um ministério tão frutífero? O que é que você faz para você ser uma pessoa diferente? Aí ele falou, eu leio a Bíblia, oro, vou todos os dias, eu leio a Bíblia e oro, vou à igreja todos os domingos e participo da ceia e amo meus irmãos. Ponto. Eu sei que isso é um prato cheio para quem é religioso também, né? Porque a pessoa faz isso também e às vezes não tem compromisso com Jesus. Mas para aquele homem, evidentemente, era a vida dele. O normal era o essencial, era a vida dele. Ele não ia ser surpreendido se Jesus voltasse naquele dia, como certa vez Jesus o abraçou e o serviu. Colocou a coroa nele. E disse, servo bom e fiel. Porque não era surpresa fazer o que é normal. Para a gente, essa pandemia tem revelado muitas vezes certas rachaduras na gente, e é importante isso. Como na falta de eventos, na falta de algumas questões assim, que provocam a gente, ou que precisa de um plus, a gente não consegue ter uma vida de rotina com Deus. O domingo perdeu a graça. A comunhão, se não é presencial, PG, eu não quero. Fiquei cansado. E aí eu perco a esperança. Mas a intensa expectativa fala assim, que eu tenho esse desejo, isso não é uma opção para mim. Eu amo a Jesus em qualquer circunstância. E a terceira coisa,
No verso 42 fala que a gente vai cuidar e compartilhar com fidelidade e sabedoria das coisas de Deus. Administrar. Olha só, no verso 42 fala assim, porque Pedro faz uma pergunta, achando assim, isso é uma parábola, né? Jesus está trazendo uma explicação genérica, uma ilustração para tentar falar do seu reino, da sua volta. E aí, Pedro, você está falando assim só para a gente, Jesus, para os discípulos, ou isso é para todo mundo? Jesus não dá uma resposta óbvia. Jesus responde com uma coisa também, mais uma ilustração, mas para dizer que ele está falando de todo mundo, de todo Israel, no caso, e de todos nós. E ele fala, no verso 42, quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção e alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Eu e você, todos nós, sem exceção, recebemos uma parte do Senhor para administrar. É verdade que nesse mundo nem tudo é igual. Tem gente que recebeu uma parte maior. Sabe qual é o problema? É que você fica olhando, assim como eu, às vezes a parte do outro. E fala, Senhor, por que a parte dele é maior do que a minha? Por que a parte dela é melhor do que a minha, é mais bonita? Por que a família dela é melhor? Por que a igreja dela é melhor? Por que eu acho que é mais bonito? E deixamos primeiro de cuidar da parte que Deus nos deu. Segunda coisa, a gente deixa, não só de fazer esse problema, né, de comparação, a gente deixa de administrar para o próximo. Porque dom não é para mim. O servo não administra para si. Primeiro é de Deus. Segundo é para compartilhar. Isso é ser fiel e sensato. A gente perde muitas vezes o foco porque a gente fica insatisfeito. E dois, porque a gente administra para a gente. Deus nos dá dons como ter habilidade, muitos têm a habilidade de ser ricos, de juntar, agregar dinheiro, sabedoria, ter inteligência. E falar assim, agora eu vou ter um poder nessa cidade. Agora eu vou ter muitas casas. Agora eu vou conseguir 5 carros. E a gente perde a noção do que o servo deveria ser. E o Senhor que se veste de servo é. A gente perde o nosso parâmetro. Porque a gente se compara e vive para a gente mesmo. Mas feliz aqueles que forem encontrados administrando para os outros, fazendo assim quando o Senhor voltar. Vê só, Deus não só vai abençoar essas pessoas, como vai encarregar de todos os seus bens, desse mundo. Isso é importante. Por fim, eu quero trazer o que o texto já mostra para a gente, como é viver sem esperança. E viver sem esperança tem 3 características aqui muito fortes. Porque a mesma forma que o texto demonstra para a gente o que é viver como uma esperança, vigiando, administrando, há 3 características aqui bem pontuais de quem vive sem esperança. E o primeiro ponto é a incredulidade, frieza ou alguém que se tornou relativista. Primeira característica que você vai ver aqui no texto, logo após que Jesus começa a falar do povo de Israel, do seu povo, do administrador fiel, ele vai falar do que é infiel, do mal. Mas olha só, verso 45, mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar. Opa, primeiro ponto de alguém que começou a viver sem esperança. Diz assim, esse negócio aqui de viver para Jesus, né? A volta de Jesus, olha esse mundo hoje, a pandemia. Está dando muito certo não, hein? Viver para Jesus, hein? Qual é o lucro de viver assim, hein? Qual é a vantagem? Está demorando muito, não está dando certo, eu estou ficando errado, eu fiquei até doente. Não vai dar certo esse negócio. Deixa eu ver como é que eu me dou bem, como é que eu lucro, como é que dá certo essa parada. Porque para mim não está dando certo. A mentalidade de alguém que começou a pensar em si e achar que o dono da casa, o dono da vida, no final das contas, não está olhando bem esse mundo.
Veja, o maior pecado que a gente comete como servo é esquecer que a vida não é sobre ele, né? É sobre mim. Assim, isso aqui não é sobre Deus, a vida não é sobre Deus. Não é minha família, não é meu dinheiro, não é minha saúde, não é meu jeito, é tudo de Deus. Mas quando eu começo a falar assim, não, é o que eu gosto, é a minha maneira de cuidar da minha família, é o meu jeito de cuidar do meu dinheiro, é o meu temperamento mesmo, é a maneira que eu faço, e sou eu e pronto. Afinal, Jesus não voltou? Olha o mundo como é que está. Esse é o primeiro passo de viver sem esperança. E não só viver sem esperança, como jamais se esperançar. É uma vida egoísta. É frieza. É a falta de esperança. Relativismo. E a gente começa a ver isso de maneira muito clara. Alguém que fala assim, o Senhor não vem. A segunda coisa que a gente vê aqui, a gente percebe, pode passar? Tem o primeiro ponto, o segundo ponto você vai ver que é a violência. Ou seja, a raiva, a maldade. Veja como um ponto leva ao outro. Porque se eu esqueci que o dono desse aqui tudo é o Senhor, eu começo a pensar, o dono sou eu. E como eu trato as pessoas que estão ao meu redor, as coisas que estão ao meu redor, não é mais como alguém que administra para Deus, mas que administra para si mesmo. E é por isso que eu posso tratar mal um amigo, um irmão, um funcionário, um amigo de trabalho, um familiar, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe. E eu começo a ser alguém que usurpo pessoas, ao invés de amar pessoas, cuidar, me doar como Jesus fez. Eu começo a ser agressivo, arrogante, prepotente, orgulhoso, frio. Como a Bíblia fala aqui, alguém que pegou os seus conservos e maltratou eles, fez o que queria, porque a consciência de que me pertence e não pertence ao Senhor. Quando a consciência de que isso não é meu, a pergunta é, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mesmo quando eu não quero, ou quando eu não gosto, mas como não me pertence, eu não posso fazer o que eu quero ou o que eu gosto. Isso é difícil, mas é o que faz a gente viver da maneira humana de ser, porque o ser humano é o Senhor Jesus. E a terceira e última característica de quem vive sem esperança é se entregar aos desejos e prazeres desse mundo. Porque a Bíblia vai dizer, no último aqui, que aquele servo, o Senhor, meu Senhor demora a voltar, então começa a bater no seu servo, está no verso 45, e a comer, a beber e a se embriagar. Esse é o estilo de vida de alguém que se entorpece, alguém que começou a entorpecer mente, alma e corpo. Estamos na era do entorpecimento. Pessoas que não conseguem enfrentar suas dores, há pessoas que não conseguem lidar com seus sofrimentos, não entram às vezes nem diante de alguém para conversar e dizer assim, eu tenho esse problema, é melhor anestesiar a alma. Tem pessoas que bebem, e não, às vezes não é só o vício em si, mas é porque não conseguem lidar com os seus temores. Estamos em uma era em que a gente come, assiste. E esse ano foi a era do entorpecimento. Se a gente parar para avaliar os índices de aumento de tantas coisas, seja de pornografia, bebida alcoólica, drogas ou qualquer coisa, tem mostrado quem nós somos. Esse aumento não é por causa da pandemia, mas é o nosso vazio. É quem nós somos. E essa é uma oportunidade, é uma lacuna de oportunidade enorme para mostrar que quando a gente esquece quem somos, nos tornamos tudo isso, alguém que não tem esperança. Mas esse texto é um texto para trazer esperança. Eu queria terminar lembrando quem é o verdadeiro esperançar, o meu e o seu esperançar. Jesus. Ele, pela esperança que lhe estava proposta, suportou a cruz, a vergonha, o medo. Ele
se colocou no lugar de servo, verdadeiro servo. Ele enfrentou a morte. Ele não teve opção, não se colocou na opção. Sabe por quê? Porque ele amou o Pai. E é por isso que o seu nome se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Ele é Senhor. Porque Ele não abriu mão do que foi lhe dito, da sua identidade. Filho de Deus, servo, obedecer ao Pai. E é por isso que Ele é exaltado sobre todas as alturas. Será que eu e você sabe quem nós somos? Como seremos encontrados? Cheios de esperança ou surpreendidos de fato, por não saber quem somos, por estar usando o que não é nosso? Que Deus encha o meu coração e o seu coração de esperança, para que aquilo que é natural possa ser a nossa vida, e não o que não é nosso e que é antinatural ser a nossa história. Vamos orar? Deus, o Senhor nos chamou para vigiar, Pai, para administrar. Isso não é nosso, Pai. E é justamente por não ser nosso que a gente pode ter a alegria, Pai. Se é teu, é abundante. O Senhor é quem cuida de nós. Textos anteriores a esse fala que a gente não precisava se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque o Senhor dará aos teus filhos. O Senhor disse que iríamos administrar, Senhor. E administrar significa, Pai, que o dono é o Senhor. E podemos ter convicção que o Senhor é um dono perfeito, bondoso, amoroso, misericordioso, gracioso, que cuida dos que trabalham para o Senhor. Mas, meu Deus, como o Senhor, Deus, fala com clareza que aqueles que têm tudo do Senhor, mas vivem de maneira a achar que o que é do Senhor pertence a si mesmo, estão equivocados e há de pagar muito caro. Deus, eu quero te pedir consciência, entendimento, Pai, que aqueles que há muito é dado, muito será cobrado. Mas por outro lado, Senhor, todos aqueles que vivem, Pai, com quem muito é dado, vivem distribuindo como o Senhor, vivem adorando como o Senhor, vivem com a consciência do Senhor, vão ser constrangidos com o teu cuidado, Senhor. Não só aqui em vida, porque o Senhor insistentemente nos sustenta, mas vão ver, esse é meu filho amado, quem tanto me agrada, essa é minha filha amada, quem tanto me agrada. Vão ver isso diante dos anjos, vão ser servidos na era vindoura, totalmente restaurados, amparados, curados. Já não haverá dor, tristeza, angústia, porque todo luto, batalha e sofrimento passou, e nem esperança mais precisaremos ter, que estaremos diante do Senhor. Ó Deus, nos relembra, Pai, porque estamos aqui. Relembra que nós somos servos e que nossas luzes precisam estar acesas. E não enche apenas de esperança o nosso coração, mas de esperançar, para que sejamos filhos e filhas cheios do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.